Olá, meu irmão Fabrício, tudo bem? Mas que legal! É uma honra estar aqui com você novamente, mais uma vez, para adquirir os seus conhecimentos, aqui de olho aqui em tudo que você passa para gente. Fantástica essa iniciativa que você teve aí do Desperta Cast. Estou aprendendo bastante aqui. Então, nesse espírito aqui de bom aluno que eu sou, dos ensinamentos que você traz aí para gente, desse seu trabalho, da Amélia Rodrigues. Vou ficar aqui mais alguns minutinhos aqui, trocando uma ideia aqui com você e com essa galera maravilhosa que acompanha esse canal. Vamos trocar uma ideia hoje de coisas menos assustadoras do que a gente falou nas semanas anteriores, né, Fabrício? Vamos falar um pouquinho de leis do universo? Bom, a gente tem uma figura maravilhosa que eu adoro, de um pintor famoso italiano, que traz aí Adão e Deus na criação, para a gente falar um pouquinho das leis do universo, porque a gente sabe que vós sois deuses, todos nós somos deuses, porque como nós somos filhos do Criador, obviamente que a gente puxou um pouquinho das características do Pai, não é verdade? Para a gente falar um pouquinho sobre as leis universais, né? O assunto hoje vai ser bem leve, tranquilo, coisas bem conhecidas de todos, mas importante também lá na frente, quando a gente for fazer a nossa caminhada, que traz aí uma compilação de tudo que a gente tem falado nesses encontros aí. Bom, Fabrício, vamos falar um pouquinho então agora do deus egípcio Tote, também conhecido como Hermes Trismegisto, da Tábua de Esmeralda, um conhecimento ancestral, trazido aí nos círculos iniciáticos do Antigo Egito, mas que vale em todos os momentos, que vale até hoje, porque, na verdade, ele traz uma compilação de leis universais. O que seria esse compilado lá da Tábua de Esmeralda, que também é conhecida de alguns através de um livro chamado Cabalho, né? Para quem não conhece, é bom dar uma lida. Para quem já conhece, vamos dar aqui uma relembrada. Lei do mentalismo. Então, antes da gente começar, vamos lembrar que o todo é mente, o universo é mental. O que isso significa? Que o universo funciona como um grande pensamento divino. É a mente de um ser superior que pensa e que tem consciência de tudo. É assim que tudo existe. É o todo. Toda a criação principiou de uma ideia da mente divina, que é a mente de Deus. Né? Tudo sai da mente de Deus. E nós, obviamente, com a nossa mente, também somos capazes de criar a nossa realidade. A realidade que nós vivemos, então, é o fruto do que nós já criamos lá atrás. Também a gente lembra que Jesus, né, já falou isso, está lá em João 10:34, vós sois Deus. Lá em João 14:12, podem fazer o que eu faço e muito mais. Lá em Mateus 17:20, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e nada será impossível para vocês. Bom, Jesus já nos deu essa pista lá atrás de que, como herdeiros do Pai, de Deus, Criador universal, que a gente também tem esse poder. A gente esqueceu, a gente está aqui agora, nesse momento, nesse corpo de carne, nesse corpo físico, com a nossa memória apagada, com a nossa mente apagada, a gente não sabe quem a gente é. Com certeza, nós somos tudo isso, nós podemos fazer muito mais. Uma das leis, das várias que a gente vai começar a ver aqui agora, do universo, fala sobre a lei da correspondência. O que seria a lei da correspondência? A lei da correspondência é aquela que nos fala que tudo que está em cima é como que está embaixo, e o que está dentro é como que está fora. O que isso significa? Né? É, a gente pode dizer que significa que tudo que está no micro e no macro, ele está direcionado nas mesmas leis, né? E se a gente for olhar para as estrelas,
para as leis da astronomia, for olhar para a lei dos átomos, a gente vê que é tudo igual. E o que está fora, o que está no mundo físico, o que está no mundo astral, também é a mesma coisa. Então, a gente pode, por extrapolação, entender que se a gente conhece o que acontece em uma das dimensões, em um dos grupos macros ou mínimos, a gente pode estender isso, porque a lei é imutável, né? Deus não ia criar uma lei para cada situação, ele criou uma lei que vale para tudo. E o entendimento dessa lei nos ajuda, então, a entendermos e a fazer a nossa realidade. A lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O universo todo é um movimento vibratório. Todo se manifesta no princípio, todas as coisas se movimentam, vibram no seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso, desde uma galáxia até uma partícula subatômica, tudo está em vibração. Por que que isso é importante? Porque a gente já falou um pouquinho lá atrás sobre universos, multiversos, já falou sobre dimensões, já falou um pouquinho sobre físicas, sobre vibrações, e o nosso pensamento, ele movimenta as ondas vibracionais do universo. Essas ondas vibracionais, elas põem as coisas em movimento, elas criam tudo que existe. Então, a gente, entendendo a lei da vibração, a gente sabe que a vibração, as dimensões, as ondas criam tudo. Então, se a gente quer criar alguma coisa, a gente precisa focar dessa forma. A lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, igual, desigual, são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todos são meia-verdade, todos os paradoxos podem se reconciliar. Então, a lei da polaridade é como a gente entende, de repente, a lei da dualidade, né? O bom e o mal, o quente e o frio, o alto e o baixo. É, a gente pode dizer que o espírito não é 100% bom ou não é 100% ruim, que todas as almas estão numa fase de transição, né? Que elas não nascem más, mas que elas carecem de aprendizado para entender o bem, que com isso, com o aprendizado, com as lições, a gente caminha em direção ao Pai. Isso traz também aquela conhecimento sobre o Yin e Yang, onde a gente tem os dois lados, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre masculino e feminino. Então, tudo que existe no universo tem as suas polaridades. O átomo tem o lado negativo, o lado positivo, que se combinam formando as moléculas, as substâncias, os elementos químicos. Bom, então, mais uma lei para a gente entender, polaridade. Lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo tem compressão e proteção. Podemos dizer que o princípio é manifestado pela criação e pela destruição. O que é isso? O que a gente está dizendo? Está dizendo que se uma coisa precisa ser melhorada, ela é destruída e depois ela é criada. Não de uma maneira tão pejorativa quanto a gente compreende, mas as coisas elas vão e vêm, né? É a expansão até chegar ao ponto máximo, depois atinge sua força maior, se torna inerte, recomeça. Então, é aquele recomeço permanente. Tudo vai, volta, vai. A gente percebe muito isso, né, na nossa vida, né? Que as coisas elas estão indo muito bem, de repente acontece aí uma tragédia, alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, a gente fica triste, magoado, corre atrás, e de repente também a maré vira e já entra numa onda boa, já começa a acontecer coisas maravilhosas, a gente já está feliz, as coisas estão fluindo bem. Depois vem momentos também não tão bons, e momentos bons. Então, a lei do ritmo. E a lei do ritmo também explica para a gente que não adianta a gente querer ir mais rápido ou mais lento do que os acontecimentos. Se a gente tem que esperar um determinado momento para a gente pensar na nossa evolução, em algo que a gente tem que fazer, a gente segue esse ritmo, né, de uma maneira confortável, que esteja boa para a gente, nem indo muito acelerado e nem muito devagar também. A lei do ritmo
A gente pode ver ela também através da carta da fortuna, lá no tarô, que nos mostra a vida eterna entre dois pontos de ciclo, onde a gente já sabe, já conhece, gente que tem estudado bastante, sabe que a nossa evolução como alma, como espírito, ela funciona dessa forma, que está aí na roda da fortuna. Ela é uma elipse que sobe, que desce o tempo todo. A gente está passando por vários ciclos, né? Uma hora a gente está num ponto mais evoluído, depois a gente cai, depois a gente sobe, depois a gente cai, depois a gente sobe, e vai nesse ciclo, nessa elipse, mas cada vez alcançando pontos superiores. Mas é importante saber que a vida não é uma reta, que ela não é linear e que as coisas não vão acontecer sempre da mesma forma. Isso não é ruim, isso faz parte da lei, isso faz parte do ritmo. A lei do gênero. Bom, o que é a lei do gênero? A gente também sabe que no universo a gente tem energias duais, que a gente tem a grande energia feminina, a grande energia masculina. Deus Pai Mãe, a gente fala Deus Pai devido à herança judaica que era patriarcal e que coloca Deus na figura masculina, mas hoje, tirando todos esses preconceitos, a gente sabe que Deus é uma energia universal, que é tanto Deus Pai quanto Deus Mãe, que é tanto o gênero masculino como feminino. Por quê? Porque os dois se completam, são energias complementares. A força do masculino e o amor do feminino, né? Então, a gente juntando a força com o amor, a gente tem o completo, o todo, que também está representado lá no Yin Yang, da sabedoria oriental, dos chineses, né, e dos orientais de uma maneira geral. Então, é importante a gente saber que toda matéria é composta por energias que têm um pouco de cada. E a evolução que a gente busca, ela é o equilíbrio dessas duas naturezas. No livro As Cartas de Cristo, onde Cristo dá a sua própria versão dos seus ensinamentos de uma forma muito mais clara do que ele o fez através dos apóstolos nos evangelhos, também fala dessa questão da energia masculina e feminina, né? Tirando aqui um trecho desse livro, um trecho bem pequeno, porque é uma explicação bem grande, mas só para a gente poder ilustrar, a gente vai ler aqui, ó. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros, sem fronteiras, né? É uma evolução espiritual que está aberta. Então, Deus, Pai, Mãe, consciência em equilíbrio, na consciência universal conhecimento, onde o Pai consciência é a inteligência universal e a Mãe consciência o amor universal. O instrumento da energia criativa, Pai consciência, a eletricidade, está no estado de mútua retenção de equilíbrio com o instrumento da energia criativa, Mãe consciência, que é o magnetismo. Então, Cristo, ele traz para a gente uma explicação mais física da lei universal de Deus, falando a parte masculina representa talvez a eletricidade, o feminino o magnetismo, e essas forças geram as energias que estão pautadas na vibração, que estão pautadas no pensamento. Aí a gente cai finalmente na lei de causa e efeito, que é uma lei bastante difundida nos meios espiritualistas, que fala que toda causa tem seu efeito, que todo efeito tem sua causa, e que não existe planos de causalidade, mas que nenhum deles escapa da lei. Nada acontece por acaso, pois não existe acaso, já que o acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente no qual não conhecemos a origem, ou seja, não reconhecemos nela a lei que se aplica. Esse princípio é um dos mais polêmicos, mas também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. Entanto, esse princípio é aceito por todas as filosofias de pensamento e é nela que se baseia o karma, né? O karma, o dharma, muito famosos aí, se baseia então nessa lei de causa e efeito. Então, tudo que Deus Pai Mãe criou é perfeito, está em equilíbrio. Óbvio, se Deus criou, está tudo em equilíbrio e tem que permanecer em equilíbrio, porque a gente pode fazer uma analogia entre as leis divinas com as leis físicas. E nas leis físicas, toda energia procura um ponto de equilíbrio. Então, quando das nossas escolhas e ações
ferem esta lei, isto causa um desequilíbrio nessa composição das energias universais, que deve ser reparada para que tudo volte ao equilíbrio. Óbvio, né? Se você tem uma energia que está num ponto de desequilíbrio e você solta ela, para de interferir nela, ela sozinha tenta voltar para o melhor ponto de equilíbrio dela. Você tem um corpo em desequilíbrio, você solta ele, ele tenta voltar para o ponto de equilíbrio dele. Da mesma maneira, acontece com tudo que está direcionado na nossa caminhada. Então, como exemplo, se uma pessoa tira a vida de outra pessoa, gera um desequilíbrio nas energias do equilíbrio universal, pois isso é contra a lei universal. A gente não tem esse direito, isso gera uma energia negativa. E como é que a gente faz para voltar? Então, para voltar ao equilíbrio, devemos oferecer nossa vida em outra existência, ou, de uma maneira mais positiva, salvar uma vida, que é muito melhor, porque a gente consegue fazer um equilíbrio através de uma energia positiva e não da anulação de uma energia negativa. Assim, das duas opções que têm as polaridades invertidas se anulam. Então, se você fez alguma coisa que gerou algo negativo e depois uma que gerou algo positivo, a gente anula e volta para o equilíbrio na energia cósmica. Então, o que a gente queria passar hoje era um pouco dessas leis universais. Elas não se resumem a essas leis. No próximo encontro, a gente dá uma continuidade falando sobre leis menos conhecidas, as leis universais, como que elas funcionam, dando mais exemplos. Mas essas primeiras são as principais, que estão lá na faculdade, no trabalho, e que são trazidas para a gente discutir coisas que a gente já sabe e que vale para todas as doutrinas, todas as fés, vale para o judaísmo, para o islamismo, para o budismo, para o hinduísmo, para o catolicismo, cristianismo, todos os ismos, porque são leis universais, independente de credos, fé, religião, crenças, ser ateu, não ser ateu, a gente está sujeito a essas leis, e essas leis buscam equilíbrio. Então, elas têm algumas peculiaridades que, se conhecidas, a gente pode sofrer menos, trabalhar mais, evoluir mais. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Agradeço a você novamente, Fabrício, por essa oportunidade. Fico à disposição aqui para poder voltar mais vezes e que assim seja, deixando vocês aí com esse pensamento da nossa querida Madre Teresa, que é, né, uma pessoa muito sábia, que fala para a gente que o amor, a ser verdadeiro, tem de doer, não basta dar supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isto nos machuque. E que assim seja, fiquem na paz de Cristo.